Uma das temáticas que mais causa espanto e curiosidade nas pessoas é saber sobre o diabo, sobre Satanás. E nós já fizemos alguns vídeos aqui no canal, um deles, por exemplo, mostrando a inexistência do diabo e outro também mostrando para você de onde surgiu quase tudo que você sabe sobre o diabo, sobre os demônios, e eu vou deixar na tela final e durante o vídeo sugestões para você assistir com mais calma e com mais detalhes. Agora, e Lúcifer? Lúcifer, o nome do diabo, hein? Quem é Lúcifer? Hoje você vai saber a resposta para essa pergunta. E se isso é do seu interesse, é só ficar comigo até o final, que nós vamos falar sobre Lúcifer no episódio de hoje. Aproveito também para convidar você a me seguir lá no Instagram. Praticamente todos os dias também tem conteúdo teológico por lá. E se você quiser, o link está aqui embaixo na descrição. Aproveite também para conhecer o link da nossa conta no Spotify e em outras redes sociais e também conhecer os nossos cursos online que podem acrescentar muito para os seus estudos e para a sua formação. Bom, para muitas pessoas, Lúcifer é o nome de um ser personalizado, de um ser que representa todas as forças do mal e da maldade, e Lúcifer é, para muitas e muitas pessoas, o próprio diabo. Você sabe, se não eu estou lhe contando, que originalmente o nome Lúcifer não é um nome bíblico. E nem poderia ser, né? Porque Lúcifer é um nome, é uma tradução em latim, e a Bíblia pode ter sido traduzida em latim, mas não foi escrita em latim. O Antigo Testamento foi escrito em hebraico, uma parte em aramaico, e o Novo Testamento foi escrito em grego. Logo, Lúcifer não é uma palavra nem hebraica, nem aramaica e nem grega, é uma palavra latina. E num determinado momento da antiguidade, da Idade Medieval, quando os textos bíblicos foram traduzidos para o latim, essa palavra Lúcifer entrou em alguns textos da Bíblia. Mas quem será que é esse tal de Lúcifer? Acho que a pergunta é que está errada, porque as expressões que a Bíblia usa e que depois foram traduzidas como Lúcifer não se refere a quem, mas a o quê. Não era uma pessoa, não era de fato uma pessoa, menos ainda a encarnação do mal, a personificação da maldade. Não tem nada a ver com isso. Quando nós falamos de Lúcifer, não estamos falando nem do diabo, nem de Satanás, nem de algum anjo, para falar a verdade. E eu também já falei sobre anjos aqui no canal, você deve assistir depois esse conteúdo também. O nome Lúcifer, no latim, significa o portador da luz, aquele que traz a luz, que é o mesmo, é o equivalente à palavra grega fósforos. Você sabe muito bem o que é um palito de fósforo, né? Hoje nem tão usado assim, mas que teve grande utilidade durante anos e anos, né? E que até hoje continua tendo a sua utilidade. Um palito de fósforo, quando você risca na parte lateral da caixinha, ele traz luz, ele acende, ele pega fogo e logo traz iluminação, né? E é daí que vem a palavra Lúcifer no latim, que em grego era fósforos, que traz iluminação, que é o portador da aurora. E em hebraico era a palavra Helel. Helel, que significa brilhante. Algo que é brilhante também porta luz, também traz luz.
O apóstolo Paulo, em um dos seus textos, nos traz uma certa confusão. E talvez por isso algumas pessoas confundem. Porque Paulo, num determinado momento, diz que o próprio Satanás pode se transfigurar num anjo de luz. Mas isso não tem nada a ver com o tal do Lúcifer. O que Paulo estava dizendo naquele contexto era para que as pessoas fossem prudentes, para que as pessoas não entrassem em qualquer movimento que elas vissem, para que elas não fossem precipitadas e elas corriam assim o risco de entrar numa artimanha maligna achando que era coisa divina. Mas Paulo não está falando de algo ao pé da letra, nem algo literal. Era uma simbologia, porque ele quer alertar as pessoas a serem mais prudentes, a serem mais sensatas e mais equilibradas no seu discernimento. Bom, mas afinal, o que é esse tal de Lúcifer? Se as pessoas acham que é uma personificação, que é o próprio diabo, eu estou falando que não é, então o que é, na verdade, o Lúcifer? Na verdade, Lúcifer e os seus equivalentes, né, o fósforos, o reléu e as palavras usadas na Bíblia, que não são tantas assim também, na verdade se refere a uma estrela. Sim, a estrela d'alva, a estrela que anuncia a aurora, a estrela que fica no céu logo entre o final da noite e o início da manhã, e ela ilumina solitariamente o céu naquele período, anunciando que um novo dia há de chegar, que a aurora há de brilhar e que logo vai ser dia naquele ambiente. Era uma estrela, mas na verdade, essa estrela d'alva era um planeta chamado Vênus, que naquela época as pessoas não faziam lá tanta distinção assim, até porque nem tinham condições técnicas para isso, de distinguir entre uma estrela, entre um planeta, e esse fenômeno que elas viam no céu, elas chamavam de estrela da alva, e por isso Lúcifer, porque a estrela d'alva é a estrela que anuncia a chegada do dia, é aquela que porta a luz, que porta a iluminação, é aquela que ilumina o céu escuro, mostrando e anunciando que logo tudo ficará iluminado. É por isso que a expressão era tão usada para se referir a um planeta que era visto por aquelas pessoas, principalmente no mundo oriental, no mundo antigo, era um planeta que eles viam como uma estrela e que tinha uma importância muito grande no seu dia a dia, as estrelas, os astros, o movimento da Lua, etc. Então, nada mais, nada menos é isso, é a estrela d'alva. Era Vênus, que era conhecida como a estrela da manhã, como a estrela da alva, porque ela trazia a luz que antecedia o dia que ia começar, ou seja, portava a luz. Na Vulgata Latina foi traduzida como Lúcifer, mas não como uma pessoa. Tão somente Lúcifer significa o portador da luz, é a mesma coisa, o mesmo princípio que a estrela d'alva, é aquela que porta a luz no meio da escuridão. Essa expressão aparece algumas vezes na Bíblia. Por exemplo, em Isaías 14, versículo 12, diz: Como caíste do céu, ó estrela da alva, filho da aurora, como foste atirado à terra, vencedor das nações. E por aí o texto prossegue. Para muitas pessoas, esse texto e outro lá de Ezequiel, capítulo 28, são claramente uma profecia sobre a queda do diabo. Mas não tem nada a ver, absolutamente nada a ver. Esse texto específico de Isaías é uma denúncia profética contra o rei da Babilônia. E nós não podemos esquecer que nas monarquias os reis eram divinizados. Por exemplo, o rei Luís XVI foi visto como o rei Sol, isso já nas vésperas da Idade Contemporânea. Imagina lá na Antiguidade, muitas vezes os reis eram vistos como divinos, ou como encarnação de algum ser divino, ou como Sol,
ou como a justiça, ou como o brilho, e essa é uma denúncia, até muito corajosa, sobre a possível queda do rei da Babilônia, que o seu reinado não duraria para sempre. E a expressão é estrela da alva. É justamente essa figura que eles têm conhecimento na Babilônia, na Palestina, em outros lugares do Oriente, que é o planeta Vênus, conhecido como a estrela da alva. Lá no Apocalipse, essa expressão também vai aparecer novamente, mais especificamente em duas passagens. A primeira delas é Apocalipse capítulo 2, versículo 28, que diz: Conforme também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a estrela que anuncia a chegada de um novo dia, que ilumina. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ora, essa passagem é uma promessa à igreja de Tiatira. Aqui no canal eu já fiz vídeos sobre todas as igrejas do Apocalipse, e você sabe que no final tem uma promessa específica para cada uma das igrejas, né? E a promessa para Tiatira é que Jesus lhe daria a estrela da manhã. É a mesma palavra, gente. Como é que em Isaías seria o diabo, se lá no Apocalipse é a mesma palavra, só com outro idioma, né? E Jesus está prometendo isso para uma igreja que se converta e que ande naquilo que ele propõe. Jesus promete dar o diabo para uma igreja que anda segundo a sua orientação. Não tem o menor sentido isso, evidentemente. Como também não tem o menor sentido pensar que é a encarnação do mal, quando nós lemos Apocalipse capítulo 22, versículo 16, em que diz o seguinte: Eu, Jesus, enviei meu anjo para vos atestar estas coisas a respeito das igrejas. Eu sou o rebento da estirpe de Davi, a brilhante estrela da manhã. Como você acha que isso pode se referir ao diabo, se mesmo as poucas citações que a Bíblia fala, cada uma diz respeito a uma coisa diferente? Né? Aqui, pelo menos em tese, o próprio Jesus está dizendo que ele é a brilhante estrela da manhã, a estrela d'alva. Lúcifer, traduzido pelo latim, porque Lúcifer não significa o diabo, não significa o mal, nem a personificação da maldade. Lúcifer, assim como Fósforos, assim como Reléu, assim como a expressão traduzida para o português, estrela da manhã, estrela da alva, tão somente querem se referir à estrela d'alva, ao planeta Vênus, aquele que porta a luz e que no meio da escuridão anuncia que a aurora está chegando, que o amanhecer está chegando, que um novo dia está começando. É tão somente isso. E que, infelizmente, ao longo do tempo, as pessoas, a igreja, as traduções, fizeram terrorismo numa palavra que não tem nada a ver com mal, que não tem nada a ver com o diabo, e que, como eu mostrei para você, em cada uma das 3 aparições na Bíblia, fala de coisas diferentes. Em Isaías fala contra o rei da Babilônia, no Apocalipse, no início, é uma promessa à igreja de Tiatira, e no final do Apocalipse é o próprio Jesus sendo identificado como a estrela da manhã, porque vai encerrar a escuridão e trazer um novo e pleno dia. Não é tão difícil de entender assim quando a gente estuda pelo menos um pouco a mais, né? Fala a verdade. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de deixar aqui a sua curtida, de se inscrever no canal e também aproveite para compartilhar esse conteúdo, porque eu sei que você conhece várias pessoas que têm dúvidas com relação a esse tema. E em breve, por aqui, nos veremos para mais um episódio do Café com Teologia. Até lá!